Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Doutor Podcast. Antes de eu te falar tudo que vai acontecer por aqui hoje, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal aqui no YouTube e nos seguir nas redes sociais. Hoje nós vamos falar sobre uma doença silenciosa e que acomete grande parte da nossa população, que muitas vezes nem sabe que tem. Hoje a gente vai falar sobre hipertensão e principalmente como tratar e prevenir sem medicamento. Fica com a gente que o Doutor Podcast está começando. E no programa de hoje, para falar sobre a hipertensão, a gente recebe o Dr. Alain Fabiani Schiaparini, cardiologista e professor da Faculdade de Medicina da Unicinos, e Roberto Pacheco, educador físico e personal integral. Sejam muito bem-vindos. E antes da gente começar o programa, eu queria aproveitar e dar boas-vindas também para Heinheimer, nosso patrocinador desse episódio. Imóveis soltos, estofados, poltronas e muito mais. Se você busca qualidade e atendimento, escolha a Heinheimer. 80 anos de mercado criando ambientes incríveis. Um showroom com mais de 5 mil itens te espera em São Leopoldo. Siga @Móveis Heinheimer nas redes sociais. Bom, vamos começar falando do princípio. O que é a hipertensão? O que qualifica essa doença? Perfeito. Então, boa tarde a todos os presentes. Eu agradeço o convite de poder estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto que é uma questão bastante debatida, independente da especialidade médica, que é a hipertensão. E quando a gente fala em hipertensão, é uma doença silenciosa, que muita gente não tem conhecimento de que a possui. E para a gente ter uma noção, antes de conceituar a doença, para a gente ter uma noção de dados populacionais, a gente sabe que, além de ter um aumento da sua prevalência, que é o qual o percentual da população que é hipertensa, a gente sabe, né, que ao longo dos anos ela vem cada vez sendo mais frequente e mais constante na população, e a gente estima no Brasil que mais ou menos 60% das pessoas acima dos 60 anos seja hipertensa. E no momento que a gente tem a expectativa de vida da população aumentando, a gente vai esperar então que cada vez mais pessoas sejam hipertensas. Bem, tendo em vista o quão comum é a doença, é importante então a gente poder explicar o que é a hipertensão. Então a hipertensão nada mais é do que aumento dos níveis de pressão do sangue, que nada mais é do que, né, a pressão que o sangue faz contra a parede dos nossos vasos em todo o corpo. E isso é maléfico porque no momento que a gente tem uma pressão aumentada, então quando o sangue ele faz muita pressão nos nossos vasos sanguíneos, então nos vasos sanguíneos da cabeça, nos vasos sanguíneos do coração principalmente, a gente pode ter então doenças que vão ter uma grande mortalidade e que podem, né, embora não matar, deixar as pessoas com bastante sequela. E então a nosso combate à hipertensão visa principalmente a gente evitar de ter essas complicações pelo aumento de pressão, que basicamente seria, né, o acidente vascular cerebral, o AVC, quando a gente tem o acometimento dos vasos da cabeça, ou então um infarto agudo do miocárdio, o tradicional infarto, quando acomete os vasos do coração. E a maneira que a gente faz o diagnóstico da hipertensão é muito simples, e que todo mundo, né, já passou por isso em algum momento, acredito, que é ver o nível de pressão arterial no sangue. Que é aquele no braço. Exatamente, que a gente chama o aparelho do esfigmomanômetro. Ai, que bonito. Exato. E é um aparelho que a gente encontra em qualquer farmácia, que a gente encontra em qualquer unidade básica de saúde, em qualquer hospital, que frequentemente as pessoas têm em casa. E simplesmente deve ter uma aferição da pressão, claro que de uma maneira adequada, num ambiente adequado, com um aparelho bem calibrado, que é um outro cuidado que a gente tem que ter. E a gente vai definir uma pessoa como hipertensa de acordo com o nível de pressão arterial que essa pessoa vai ter. E quando a gente fala então dos níveis de pressão arterial, é basicamente quando a pressão arterial, numa situação de repouso, a qual a pessoa está tranquila, num ambiente calmo, com o aparelho adequado, com a medida adequada, quando ele é maior do que 140 milímetros de mercúrio por 90 milímetros de mercúrio, que é o tradicional que as pessoas chamam 14/9. Uhum. Tá? Bem, esses 14/9, então falando de uma maneira mais coloquial,
acima disso a gente considera a pessoa como hipertensa. Embora a gente já saiba que acima de 12/8, e talvez isso esteja já mais difundido na população, a gente já começa a ter, né, um aumento do risco já de desenvolver essas doenças. E daí, nesse cenário, a gente tem uma certa controvérsia entre as sociedades nas quais a gente se embasa para ensinar os nossos pacientes e para medicar os nossos pacientes, que a gente tem basicamente os americanos que falam que a pressão tem que estar abaixo de 12/8, do 120/80, isso com base num grande estudo populacional que foi publicado em 2019, e falo isso até porque ele foi bem difundido em mídia leiga, de 2019 para 2020, e essa questão de controlar os níveis de pressão mais agressivamente acabou vindo muito à tona. Entretanto, a gente sabe que as populações ao longo do globo elas são diversas, e dessa maneira nem sempre o que a gente advoga de pressão aqui no Brasil é a mesma pressão que a gente advoga para o americano ou para o europeu. E no Brasil a gente tem uma população muito miscigenada, e nesse ponto a gente se baseia mais nos níveis dos europeus, e nisso a Sociedade Brasileira de Cardiologia acaba se espelhando mais nessa população europeia, e a gente acaba então colocando uma pessoa que tem níveis de pressão arterial abaixo de 140/90 como normotenso, como tendo uma pressão normal. Mas a gente sabe que a pessoa que tem acima de 120/80, ela não está isenta de risco. A gente já pode classificar essa pessoa, embora normotensa, com pressão normal, a gente já pode considerar ela como uma pessoa pré-hipertensa, que ela está com um risco maior de desenvolver uma pressão arterial. No momento que a pessoa mede a sua pressão e ela está entre 120 e 140, entre 80 e 90, a gente chama isso de pressão sistólica, a primeira, a maior, que as pessoas falam, e diastólica, a segunda ou a menor. A gente tem um risco maior de desenvolver hipertensão no futuro, e a gente tem que, então, dar mais atenção para nossas mudanças dos hábitos de vida, ter um acompanhamento médico ou multidisciplinar, com o educador físico, nutricionista e outros profissionais de maneira adequada. Mas o conceito puro e simples seria esse. Então, os níveis da pressão do sangue, que o sangue faz contra as paredes dos vasos, maior do que 140/90 milímetros de mercúrio. E existe sintomas físicos que esse paciente vem a sentir? O que o paciente que está em casa está ouvindo? Falou muito bonito, falamos de números, falamos da questão brasileira, europeia, mas quais são os sintomas físicos que a pessoa sente para saber que ela está com hipertensão? Normalmente é uma doença silenciosa. Isso é o mais perigoso dela, né? Mais perigoso. Então, na imensa maioria das vezes, a pessoa não sente que ela tem a pressão alta. E situações do dia a dia, nas quais a gente é submetido diariamente, elas elevam a nossa pressão de uma maneira momentânea. Por exemplo, toda vez que a gente se estressa, que a gente se incomoda, que a gente toma um cafezinho, que tem, né, uma cafeína, um estimulante, ou mesmo quando a gente faz o exercício físico durante a prática da atividade física, que a gente tem que ter um coração, que é o nosso motor, funcionando mais ativamente, mais forte, mais rápido para mandar sangue para os nossos músculos, a nossa pressão ela aumenta. E a gente não sente nada, porque espera-se, né, que um aumento de pressão seja esperado nessas situações. Tá? Em compensação, quando a gente está numa situação que a gente é hipertenso, o nosso corpo ele tende a se acostumar com a pressão alta ao longo do tempo, e a tendência é que a pessoa não vá sentindo nada por muitos e muitos anos, e quando ela começa a ter sintomas, pode ser que esses sintomas já estão ligados já a lesões em alguns dos nossos órgãos. Mas muitas vezes, como a gente tem, né, muitas diferenças entre as pessoas, algumas pessoas têm uma sensibilidade maior a ter os sintomas, que por vezes podem ser uma dor de cabeça um pouco mais leve, pode ser uma tontura, um mal-estar inespecífico, mas nada além disso. Na imensa maioria das vezes, e praticamente sempre, é uma doença que ela não dá sintomas, e que o diagnóstico, na maioria das vezes, e infelizmente, ele é feito de maneira ocasional. A pessoa muitas vezes vai medir a pressão por um outro motivo ou de rotina e acaba descobrindo. Mas na imensa maioria das vezes o paciente é assintomático. Bom, o paciente passou por esse processo, foi diagnosticado, chegou até o seu consultório. Quais são as orientações que tu passa para ele a partir do momento que ele chega ao doutor? Parece que eu tô com hipertensão, me disseram lá no posto que eu preciso de ajuda. Quais são essas orientações que tu passa? O primeiro passo
é a gente realmente firmar um diagnóstico. E daí isso é uma questão que vai ficar a cargo do médico, que normalmente vai ser o cardiologista, que vai ter que confirmar essa medida de pressão por essas questões que a gente acabou de conversar, para ver se essa pressão foi bem medida, se ela não foi medida, por exemplo, num momento que a pessoa estava estressada, por exemplo, teve um problema familiar, e naquele momento a ansiedade fez com que a pressão ficasse alta. Só que é uma situação que se espera que a pressão está alta, e muitas vezes aquela pessoa nos procura achando que ela é hipertensa, e muitas vezes a gente vai dar uma notícia boa para ela. A gente vai medir a pressão adequadamente no consultório, vai encontrar um nível normal, e a gente vai ficar tranquilo. Só um parênteses, a hipertensão, esse pico de pressão precisa ser constantemente. Exatamente. E a gente, então, no momento que a gente vai avaliar o nosso paciente no consultório, a gente vai procurar excluir fatores que possam falsamente elevar a pressão de uma maneira momentânea, né? E a gente vai tentar, então, primeiramente, confirmar esse diagnóstico. Uma vez que esse diagnóstico é confirmado, daí a gente tem questões técnicas que não vêm ao caso para dividir essas pessoas em estágios de gravidade com a hipertensão. E de acordo com esses estágios de gravidade, a gente vai discutir se a gente dá remédio, se a gente não dá remédio. Mas uma coisa, e que é o nosso foco no dia de hoje, é que para independente do nível de hipertensão dessas pessoas, a mudança de estilo de vida ele é indicado para todos. Independente do estágio da hipertensão, de ser pré-hipertenso ou de ser hipertenso, e mesmo que a pessoa não seja hipertensa, que a gente não diagnostique como hipertenso, a gente vai focar também em orientar essa pessoa a ter um estilo de vida adequado para que ela não desenvolva a hipertensão no futuro. Bom, aproveitar que tu deu, então, o gancho da qualidade do estilo de vida para perguntar para o Roberto, então, como é que funciona essa questão do paciente que chega até o médico diz que eu preciso fazer exercício, eu posso fazer qualquer exercício? Existe uma limitação de orientação nesse sentido? Quais são os cuidados que o paciente tem que ter? Tudo bem? Olá a todos que nos assistem. Peço desculpa um pouco pela minha voz, estou um pouco afônico, mas para a pessoa que chega, né, principalmente já com a recomendação médica, eu acho que é importante, né, para o hipertenso que chega a uma unidade de atividade física, né, seja qual o estilo for, é importante que ele venha já com toda a orientação médica. E existem alguns cuidados iniciais que tu tem que ter, que normalmente no público em geral, na prática do dia a dia, a gente não observa tanto, né? Então, é sim fazer todo o histórico deste aluno, deste cliente, né? Tirar a pressão dele, isso é fundamental. Em toda atividade física que esse indivíduo for fazer nesta unidade, tem que se aferir obrigatoriamente a pressão dele, para que se tenha um controle inicial, né? As atividades físicas vão ser sempre de uma orientação mais moderada. Eu acho que isso que é importante. Aí nós estamos falando de mudança de hábito e de qualidade de vida, né? Então, dificilmente há um cliente, eu acredito que talvez nenhum, né, doutor Alan, possa, com a pressão arterial, vir a fazer níveis de atividade física mais extremos, né? Então, é uma cultura que tem que ser aprendida, que vai ser qualidade de vida, sabe? E com isso, ter muita atenção na prescrição, para que seja enquadrado tudo o que for feito do exercício, das quantidades, adequado a esse nível moderado, né, para que possa ser justamente controlado todas as variáveis deste processo com este aluno, né? E principalmente na questão de sintomas que possam vir a aparecer durante a aplicação da atividade, né? Quando tu fala em níveis moderados ou extremos, podia dar alguns exemplos para a gente do que é indicado, do que não é? Isso, sim. O indivíduo ele pode fazer tanto atividade aeróbica como treinamento de força, né, que a gente chama de exercícios resistidos, né? Hoje se sabe por pesquisas que a combinação dos dois produz efeitos melhores, né? Então ele pode dividir o seu semanal em atividade aeróbica e treinamento de força. Uma corrida e uma musculação. Uma corrida, uma musculação, né? Eu acho que é uma combinação perfeita, não corrida em si, mas um exercício aeróbico, né? De livre escolha dele. A combinação destes, e vamos pegar como exemplo a musculação, que eu acho que é o mais do universo de todo mundo, né? Se estabelecer níveis moderados, por exemplo, de 1 a 3 séries de exercícios, começando numa escala mais alta de repetições, para que se tenha cargas mais leves, né,
Com a progressão ao longo dos meses, tu pode baixar ali até 10 repetições, mas nunca é um trabalho de alta intensidade, por exemplo, hipertrofia avançada, né? É um trabalho sempre migrando para cargas de nível moderado. Então tem justamente para não ter aquela força extrema. Extrema. Tu não quer ter um patamar de pressão arterial muito elevado, né? Então, é qualidade de vida, né? E a combinação dessas atividades ao longo dessa caminhada, dessa evolução, vai estabelecer padrões arteriais mais controláveis, mais baixos, né? Então, sempre tem que ser moderado, nunca partindo para um nível mais avançado. A partir do momento que se tem esse diagnóstico, necessariamente a pessoa precisa tomar remédio para poder fazer exercício, ou a gente tem como administrar a questão da hipertensão justamente sem nenhum medicamento? Isso vai depender muito do que a gente tinha conversado anteriormente sobre o nível da pressão arterial. Isso é bem individualizado. Mas, de uma maneira geral, pessoas que têm uma hipertensão leve, a gente não precisa indicar medicação num primeiro momento. Muitas vezes só o que a gente chama de terapia não farmacológica, que é a terapia não medicamentosa, ela é suficiente para resolver, né, a hipertensão do paciente por si só. Por vezes a gente inicia com a medicação, e essa é outra coisa que os pacientes perguntam pra gente, e muitas vezes eles ficam frustrados. Vou ter que tomar remédio para sempre. E o que a gente responde é que não necessariamente. Algumas pessoas, infelizmente, vão, porque muitas vezes a gente sabe que a hipertensão tem um fator genético. Às vezes o pai, a mãe, os avós são hipertensos e a gente não tem muito o que fazer, a fruta não cai longe do pé, né? Mas eu acho que para quem tem muito a se modificar com relação à alimentação, com relação à atividade física, à redução de peso, às vezes a gente vai ter que medicar para que a pessoa pratique a atividade física dela com segurança, com níveis tensionais, que a gente chama, níveis de pressão arterial seguros para a prática de atividade física, mas conforme ela for praticando o exercício e mudando os seus hábitos de vida e a pressão for reduzindo, a gente sim pode vir a também reduzir ou mesmo retirar as medicações. Tamanha é a importância da mudança do estilo de vida das pessoas. E agora eu vou fazer a pergunta do advogado do diabo aqui. Mas e se eu resolver que eu não quero fazer exercício físico e eu quero só tomar medicamento, dá certo? Dá certo. Podem responder juntos. Dá certo. Mas a gente sempre quer que a gente tenha a combinação de ambas as coisas, que é o que a gente sempre prefere. Eu vou dizer que assim, a maioria dos médicos, na verdade, não gosta de dar remédio. A gente evita, né? E eu vou dizer que, de uma maneira geral, a gente vê que as pessoas, né, na nossa sociedade atual, elas preferem resolver as coisas da maneira mais simples. E elas gostam mais de tomar remédio do que não tomar. Mais prática, né? Exatamente, porque é uma coisa mais simples. Mas quando a gente fala de simplicidade, e isso é bem interessante o ponto então, que o Roberto levantou sobre a prática da atividade física poder ser moderada. E daí a pessoa pensa assim, eu vou ter que fazer uma corrida, vou ter que fazer uma maratona, eu vou ter que me exercitar um monte. Não, assim como ele falou, a atividade física ela começa de uma maneira mais leve. Ou às vezes a pessoa ela não gosta da atividade física, ou mesmo ela acha, e que a gente sempre usa essa desculpa para muita coisa na vida, não tenho tempo. E para ter uma noção do que se é recomendado hoje, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, como uma meta de tempo de atividade física semanal, são em torno de 150 minutos de atividade física por semana, de atividade moderada. Alguém me ajuda na matemática. Se a gente dividir isso, dá em torno de 20 minutos por dia, o que não é nada demais. Se a gente dividir isso em parcelas assim de 30 minutos, seria de segunda a sexta, 30 minutinhos por dia, a gente consegue bater nossa meta de atividade moderada. No momento que a gente tem a possibilidade de fazer uma atividade mais vigorosa, como ele estava falando, a gente pode reduzir esse tempo até pela metade, até 75 minutos de exercício aeróbico. E, se possível, intercalar com o exercício resistido. Tanto porque a gente sabe que o exercício combinado, o resistido com aeróbico, então a musculação com a corrida, ou pular corda, ou jogar um futebol, vôlei, basquete, enfim, tem resultados melhores, e além do exercício resistido, também fortalecer a musculatura para evitar lesões, né, com o exercício aeróbico, né? Perfeito. Então, a gente tem essa possibilidade de colocar isso no nosso dia. Quanto tempo a gente fica olhando para o celular, quanto tempo a gente fica olhando para o nada, que a gente poderia, muitas vezes, tá fazendo uma atividade física. Uma outra coisa interessante também, e isso é bom quando a gente participa de uma conversa assim, que a gente pode revisar um pouquinho a literatura e estudar também. Eu estava vendo outro dado que é muito interessante, que a gente tende a ser muito sedentário, ainda mais agora, depois da pandemia, que todo mundo ficou mais sedentário e começou muito a questão assim do home office, tá trabalhando em casa, é a parte do próprio sedentarismo.
E mesmo antes da pandemia, da gente não caminhar, não se deslocar para o trabalho mais a pé, tentar fazer tudo de carro, mesmo que seja uma distância curta. E se recomenda que a gente tente evitar ao máximo o sedentarismo com atividades simples do nosso dia a dia. Que dentro do nosso próprio ambiente de trabalho seria, a cada 30 minutos que a gente fica sentado, idealmente levantar por 5 minutos e caminhar um pouquinho. Então, mesmo uma atividade simples como essa, tu levantares e poderes, caminhar um pouquinho, já é suficiente para botar o teu corpo em movimento e já te ajudar a reduzir teus níveis de pressão. Isso é importante para quem trabalha em escritório, que acaba trabalhando sentado, que fica na frente do computador muito tempo. Exato. Nessa questão que a gente estava falando antes, falou do ser humano completo, né? A questão do bem-estar, saúde. Isso entra também a parte emocional? Sim, bastante. Só, antes de comentar isso, eu gostaria de pegar o gancho do Alan e fazer um comentário. A gente falou aqui de níveis moderados, né? Mas vamos pegar um raciocínio um pouco inverso, assim. Por exemplo, eu tive um cliente, um juiz, né? Chegou para mim com níveis de obesidade, de baixa autoestima, hipertensão. Não era uma hipertensão muito grave, né? Eu não sei se tem classificação de níveis. A gente tem. Tem. Não eram muito grave. E nós começamos a trabalhar o emagrecimento, né? Começar a fazer atividade física moderada, reforço. E ele foi emagrecendo com uma corrida, com uma musculação. E aí, num indivíduo juiz, né? Acostumado a mandar, né? Ali, né? Brincando um pouco, ele botou, eu quero correr uma maratona. Já que citaste maratona agora há pouco, né? E, bom, vamos trabalhar isso aí. Só que eu expliquei para ele que mesmo para que ele chegasse numa maratona, tudo ia ter que ser com os níveis moderados. Eu brinquei. Se uma pessoa, por exemplo, corre uma maratona em 1 ano, tu vai correr em 2. Né? Porque todo o teu processo físico, corporal, vai ter que se acostumar com mais calma. Então, se eu dou um patamar de carga para 1 mês se acostumar, eu vou te dar para ti para 3. Para que o teu corpo tenha mais tempo de responder, não ter riscos, a gente possa fazer com todo o controle de todas as áreas, né, multidisciplinares, e que tu chegue nessa maratona. Mas esta maratona, tu vai correr ela de uma maneira não competitiva. Ela vai estar tão acostumado ao teu corpo que vai ser confortável fazer esta maratona. Parece bobagem, parece incrível dizer isso, uma maratona vai ser confortável, mas o corpo vai criando tanto lastro que ele vai se acostumar. E ele foram 2 anos de treino focado para isso. Obviamente, nesse processo, a hipertensão dele caiu, né? Teve uma redução ótima. E ele fez uma maratona confortável. Mas o que eu quero dizer com isso? As pessoas tendo hipertensão, elas não necessariamente têm que pensar que podem não ter mais sonhos, né? Não ter mais sonhos, que elas podem fazer muitas coisas do ponto de vista para a sua qualidade de vida, né? Basta começar um processo, né, que ela venha a ter uma série de reeducações, né, do ponto de vista da sua saúde. E aí a tua pergunta é, não vamos só falar de fazer exercício, ter uma orientação médica, ter uma boa alimentação, mas hoje o que a medicina estuda muito, né, a relação espiritual. Né? Quando a gente fala espiritual, a gente está falando de padrão comportamental e emocional. Né? Hoje a cardiologia, principalmente, faz vários estudos nesse sentido. E basicamente é ter um padrão de educar seu comportamento, a sua maneira de pensar, né? As suas ações e principalmente as suas reações. Né? Como a gente brincou agora há pouco aqui no indivíduo que, né, ele é muito bonitinho, mas daqui a pouco ele se torna agressivo, tem rompantes, né? Isso tudo afere muito negativamente ao corpo, né? Então eu acho que às vezes para um indivíduo, às vezes não, para um indivíduo ter um caminho que ele não precisa tomar remédio, né, Alan? Sim, ele vai ter que passar por esse aspecto. Eu tenho para mim muito mais importante quando as pessoas chegam para mim na academia com isso. Às vezes eu nem monto o treino no primeiro dia. Eu sento com ele num canto, a gente começa a conversar e foco principalmente nisso, que é o caminho mais importante para ele. Às vezes, pode até, se ele não mudar isso, pode complicar a parte física. Né? A parte física, chegar para fazer um treino no dia, por mais moderado que seja, se ele não estiver bem emocionalmente, daqui a pouco ele pode passar mal, vomitar, né? ter calafrios, enfim, vários sintomas,
ou daqui a pouco está sujeito a ter mais acompanhamento médico, mais medicamentoso. Então, ele pode evitar muito com a mudança comportamental do seu emocional. Então, eu foco muito isso no início daquela anamnesezinha que a gente faz na academia, né? Para que ele entenda que o caminho maior para uma virada de chave dele, para uma qualidade de vida, passa por esse caminho. E aí não é necessariamente uma caminhada que o educador físico vai fazer, né? Imagino que o doutor também não, mas é dele mesmo, de autodesenvolvimento, né? De autoconhecimento pessoal, né? Então, eu acho que passa muito por isso. Acho importante a parte emocional. Eu acredito muito naquela questão de que o corpo fala, né? E a gente Sim. tem que aprender a ouvir ele. Se existe um problema de pressão, a gente tem que olhar da onde que vem são os meus hábitos, é a minha genética, ou daqui a pouco é alguma coisa que eu tô causando para mim. E essa é a minha próxima pergunta. Da onde vem a pressão alta? Ela vem genético, que nem o senhor falou, mas vem da onde mais? O que mais causa? A gente chama de uma doença multifatorial, que ela provém de diversos fatores. Mas basicamente provém então da questão genética e dos nossos hábitos de vida. Nada além disso. Tem algumas doenças que podem levar ao aumento de pressão, que a gente chama de hipertensão secundária, e que daí a gente precisa identificar qual que é essa doença que leva ao aumento de pressão. Por exemplo, doenças de tireoide, doenças renais, que a gente vai ter, né, um acometimento secundário no ponto de vista da pressão. Algumas medicações, então alguns antidepressivos, anticoncepcional para algumas mulheres, alguns anti-inflamatórios que frequentemente as pessoas tomam. Então tudo isso a gente tem que na consulta poder colocar e listar e poder identificar realmente se a hipertensão ela é secundária ou então ela é primária. Primária é a doença a hipertensão por si só. O aumento da pressão dentro dos vasos sanguíneos, que a gente está falando então das artérias. A gente chama de pressão arterial, que são os vasos que levam o sangue do coração para todos os órgãos. Quando a gente fala então dessa doença hipertensão, da hipertensão primária, ou a gente está de hipertensão essencial, basicamente, além da genética, ela está relacionada à obesidade, ao sedentarismo, ao consumo de álcool e ao consumo de sal. São esses os principais fatores que vão levar a pessoa a ser hipertensa e é isso que a gente vai tentar combater. Bom, ele falou da questão do comportamento, do pensamento. O emocional pode causar ou interfere ou piora a hipertensão? Ele normalmente não vai causar, mas ele costuma piorar bastante. Então, é importante, e nesse ponto de vista que o Roberto comentou, a gente tem, inclusive, né, as questões de ter abas relacionadas a isso dentro de todas as diretrizes que a gente estuda, mostrando que realmente é um tema que vem crescendo bastante. E então, a pessoa que tem uma espiritualidade, que tem uma crença, ela tende a ter controles de pressão melhores. E isso muito provavelmente está relacionado a justamente, como ele falou, tu virar a chave e tu melhorar tudo na tua vida, melhorar todos os teus hábitos, tu estares mais tranquilo consigo mesmo e poder ter essas mudanças. Além disso, a questão do estresse, o estresse ele libera muita adrenalina. E a adrenalina é uma substância que ela faz o que a gente chama de vasoconstrição, que ela contrai os nossos vasos sanguíneos. E quanto mais contraídos esses vasos sanguíneos, as artérias, mais o sangue vai ficar sob pressão ali dentro. E é por isso que a pressão arterial ela aumenta nessas situações de estresse. Então, se a gente pensar que a gente pode manter a calma e evitar essa liberação de adrenalina exagerada, e quanto mais a gente evitar de ficar estressado, consequentemente, melhor vai estar a nossa pressão. E nesse ponto tem várias técnicas, até técnicas de meditação e até um exercício muito simples, que é até citado nessa última diretriz, que a gente pode fazer em qualquer lugar, a qualquer hora do dia, que é fazer respirações profundas e lentas. Uhum. Então a pessoa fazer 4 a 6 respirações por minuto, inspirar bem profundamente, expirar bem profundamente por um período ali de 15, 20 minutos. É uma técnica, por exemplo, muito simples, que qualquer pessoa pode fazer e que vai nos levar a uma redução importante dos níveis de estresse e que comprovadamente reduz os níveis de pressão arterial. A adrenalina que tu falou não é liberada também no esporte? Sim. Qual é a diferença de adrenalina do estresse? Não pode, adrenalina do esporte pode? Adrenalina, bom, aí eu vou
falar, mas mais perguntando para o doutor. Acho que, do ponto de vista da adrenalina, o fazer exercício já vai desencadear o processo de liberação. Mas não é uma questão de nível, de pico de adrenalina, porque o esporte ele tem que ser moderado, né? Então, vai ter uma produção, mas nunca vai poder ser um nível elevado em função da intensidade do exercício, né? É que a questão do esporte é que ele vai ter uma outra constelação de consequências que vão ser benéficas para o corpo, certo? Se a gente ficasse constantemente em exercício 24 horas por dia, também seria ruim. Então, o exercício durante a sua prática, ele vai liberar outras substâncias, como, por exemplo, a endorfina, que dá aquela sensação de bem-estar para a gente, que vai reduzir os nossos níveis de estresse. E também a gente tem uma reação do corpo no pós-exercício que é muito importante. Durante o exercício, a pressão ela sobe e há uma liberação de adrenalina, mas que não é maléfica para o nosso corpo. Agora, depois do exercício, que o corpo ele vai se acalmando, a gente tem uma redução da pressão por liberação de diversas substâncias que a gente chama de mediadores químicos, que vão promover uma redução da pressão arterial e uma sensação de calma e bem-estar ao longo do tempo. Já a adrenalina liberada pelo estresse, embora tenha também a substância, a adrenalina em si, o estresse vai liberar uma série de outros mediadores inflamatórios que, ao invés de serem benéficos para o nosso corpo, eles são maléficos, e normalmente esse período de estresse ele se mantém por mais tempo. O exercício, durante aquela liberação, né, de adrenalina, a gente tem realmente um pico maior no sangue, mas que isso logo após o exercício ele vai cessar e não vai ter nenhum efeito maléfico. Já o estresse vai promover, né, uma liberação constante e prolongada associada a esses outros mediadores que fazem mal para o organismo. Embora então sejam duas coisas que lidem, digamos, com a mesma palavra, o que vem atrelado a isso é muito diferente. Ótimo. Mas alguns às vezes entendem que para ter essa liberação precisam de níveis de intensidade alto. Eu cheguei, eu quero treinar, eu quero liberar endorfina, eu preciso suar, malhar, pegar pesado, e não é necessariamente isso, né? Mas as pessoas podem confundir que para ter este padrão, né, de liberação e tudo mais, tem que treinar muito pesado, né? E aí vem contra a questão para a hipertensão, né? É importante a gente ressaltar que não é porque tem que fazer exercício físico que vai se acabar numa esteira, vai sair correndo, vai começar uma atividade de alto impacto, né? A gente tem essa questão também. A gente falou da questão do exercício, alimentação, pincelamos, e essa questão do comportamento, né? Do dia a dia. Terapia é indicada nesse sentido, não precisa ser necessariamente a psicológica, né? Mas existe outras atividades que lidem com esse emocional? Eu acho que sim. Como eu falei, né, a gente costuma brincar muito academia, corpo, mente e espírito, né? Eu entendo o mental como comportamento e o espiritual como campo emocional, né? Então eu acho que o indivíduo, ele como hoje eu vi um vídeo esse dia de um cardiologista, ele falando que dentro do grupo de pesquisa deles, né, eles desenvolveram um raciocínio que o espiritual passa pelas atitudes, né? Mudar o comportamento, mudar a maneira de pensar, né, para influenciar nas atitudes, ações e finalizando principalmente nas reações, né? As reações são sempre as mais intensas, né, daquilo que a gente pensa, sente e produz, né? Então, esse é o caminho do comportamento. Desenvolveram a mudança do comportamental para influenciar o teu emocional. Então, eu acho que hoje é muito importante as terapias, sabe? Existem várias maneiras. A pessoa pode ir para um psiquiatra, um psicólogo. Hoje em dia eu vejo que muitas instituições religiosas, né, já desenvolvem esse trabalho, né? Tu vê nas mídias vários pastores que são verdadeiros mentores comportamentais. Então eu vejo que tem muito trabalho nesse sentido. Tem os terapeutas holísticos, né? Então eu acho que os coaches também. Então eu acho que isso é fundamental hoje em dia, para que é fato, né? Se tu melhora, se tu ama mais, se tu sabe perdoar mais, sabe? Eu vi um vídeo de um cardiologista que me fugiu o nome, que era o presidente da associação aqui do Rio Grande do Sul de cardiologia, que falou: o indivíduo que perdoa mais é um indivíduo que vai viver melhor, né? Entender que aquilo que vem do externo e te agride, que são as ações dos outros, as reações dos outros, é o que o ser humano pode dar,
Mas o importante é aquilo que tu pode dar, que tu pode ser em ti e dar isso. Então, tu saber perdoar, por mais que seja uma ação injusta contra ti, as coisas que aconteçam para contigo, mas se tu tem um padrão comportamental mais harmonioso, tu vai ter uma saúde mais harmoniosa. Então, eu acho que fazer esta caminhada, uma caminhada de bons pensamentos, de bons sentimentos, e ter isso como rotina, como se tem uma rotina alimentar, uma rotina de exercício, isso é justamente contemplar essa tríade, né? Corpo, mente e espírito. Então, vamos cuidar do mental, que é o comportamental, e do emocional, que é essa parte mais espiritual. Se tu tem que caminhar em equilíbrio essas três esferas, para que tu possa realmente ter uma qualidade de vida melhor. Como disse, o Alan falou, o emocional, ele não causa, mas ele ajuda a desencadear mais, né? A gravar mais, né? Então, acho que é importante trabalhar isso. O senhor concorda, Alan? Sem dúvidas. Acho que sim, acho que é bem importante. Então, qualquer medida que leve a gente a se entender melhor, a ficar mais tranquilo no nosso dia a dia, ela leva em consideração, ela deve ser levada em consideração. Então, por isso que a gente sempre fala que a hipertensão ela é um trabalho multidisciplinar de diversas especialidades que juntas vão ajudar o paciente a melhorar, sem dúvida. Antes de começar o programa, a gente conversou sobre aquela questão das premissas do SUS, que trabalham a métodos alternativos. Queria que tu conversasse um pouco conosco sobre isso. Tá. Eu posso contar uma historinha rapidinha aqui? Pode. Pra gente rir um pouco, independente de que cada um acredita ou não. Eu tive uma aluna agora há pouco tempo atrás, ela chegou para mim, ela era bariátrica, né, emagreceu, tinha dores nos joelhos, né? Dores nos joelhos, sempre joelho, né? E ela fez 100 sessões de fisioterapia, não melhorou, né? Vai uma boa grana nisso, né? Ela fez personal trainer por 2 meses, não melhorou. Ela veio para minha academia, ela fez 1 mês e meio comigo, melhorou? Não melhorou. Não melhorou, já estava me sentindo incompetente já, né? Não melhorou. E aí, um dia eu estava bem, fazia academia, praticamente só ela, bem final do turno, e eu pensei, é um outro campo isso, sabe? Eu vou me aproximar e vou ter uma conversa mais pessoal com ela. E conversei com ela, eu sigo uma linha, enfim, que não é o contexto de falar sobre agora, mas de entendimento, de pensar essa parte emocional. E eu falei para ela assim, por acaso quando tu tem um problema no teu passado, na tua vida, se tu sofreu muito com isso, tu lidou com isso e de repente tu passou, ficou no passado, ok, e passou anos depois, isso voltou na tua vida, isso não precisa ser exatamente o mesmo problema, mas uma coisa no mesmo sistema, tu consegue ter uma resposta emocional, comportamental diferente por já ter vivido a experiência, ou tu reage da mesma maneira? Eu estou passando por isso agora, de novo está me acontecendo, eu fico pensando, por quê? Por que isso na minha vida? Eu olhei para ela, a causa disso é dor no joelho. Ela, bom, dentro da linha que eu estudo, que eu acredito, que é nessa parte mais integrativa, né, mais nas práticas integrativas, eu falei para ela, tu tem que fazer uma caminhada mais comportamental, mais emocional. Eu não sei que âmbito tu gosta, um psicólogo, um psiquiatra, um aspecto mais religioso, um terapeuta, mas há mudanças comportamentais que tu tem que ter perante a tua vida. Bom, passou 2 meses, ela aderiu à ideia, estava sem dor no joelho. E eu, de propósito, não mudei nada no aspecto do treinamento físico, sabe? Melhorou. São coisas que a gente não pode quantificar para saber se é isso ou não é isso, né? Então vai uma coisa muito de acreditar e de crença, né? De botar bons pensamentos em cima disso. Então eu acho aí que a questão da tua pergunta, né? Isso das terapias alternativas. Hoje alternativas, né, chamadas práticas integrativas complementares, que hoje o SUS, por exemplo, fornece 29 na sua grade, né? Quando você vai lá no site do Ministério, tá lá especificado, acho que são 29, se eu me lembro bem. E tem lá reiki, shiatsu, acupuntura, enfim, cromoterapia, são várias atividades, né? A constelação familiar, que é uma atividade que está muito isso atrelado ao bem-estar. Atrelado ao bem-estar, para melhora do bem-estar, do comportamento, da saúde física, dependendo da atividade, né? Então hoje tá chegando muito forte isso,
junto com a medicina. Está ficando muito difundido isso. As pessoas querem outras alternativas que caminhem junto ao tradicional. O que é o tradicional? Ter o seu médico, né? Ter essa orientação, ter o profissional de educação física, de saúde. Eles querem também outras áreas que possam se desenvolver. É pequeno o movimento ainda, eu acredito, mas isso já está ficando bem mais latente já. Eu acho que é importante a gente trazer nesse momento que uma coisa não exclui a outra, né? Sim. Acho que o tratamento de consultório, o tratamento via medicina tradicional, ela segue sendo muito importante. E eu queria que o Alan falasse um pouco sobre esse aspecto científico dessas terapias alternativas. A gente tem alguma comprovação científica de eficácia? Eu vou ficar devendo, assim, coisas super específicas, porque eu confesso que eu nunca estudei tanto essa parte. Mas não tem tanta coisa publicada sobre isso, não. Mas justamente por ser algo que vem entrando mais assim no conhecimento das pessoas agora. Então agora que se está estudando mais essas questões para justamente saber-se mais. Mas eu acho que carece um pouco de dado justamente por serem coisas novas, assim, novos objetos de estudo, vamos dizer. Mas o racional, ele tende a funcionar, porque eu acho que se tu leva em consideração que a questão de terapia, a questão de meditação e redução do estresse, a gente já tem uma evidência científica robusta o suficiente para nos dizer que isso funciona. Eu acho que de forma análoga a gente ter outras terapias que levam, vamos dizer, que tem um caminho diferente, mas que levam ao mesmo final, eu acho que consequentemente elas devem seguir o mesmo padrão de eficácia, né? Até onde eu sei... Me irritou um pouquinho aqui, desculpa. Até onde eu sei, só uma dessas práticas integrativas tem realmente estudo hoje e algumas comprovação, que é o Reiki, né? O Reiki já foi feito um amplo estudo pela USP e tem o Reiki que é transferência energética, né? Para o bem-estar. Simplificando, assim. Desculpa. E o Reiki, ele tem todo um estudo pela USP que comprova realmente que o ser humano, ele movimenta a sua energia e ele pode fazer essa transferência. Aí realmente há uma transferência para o bem-estar da pessoa. Não sei explicar direito, mas nesse sentido já há estudo. Vamos atrás para fazer um podcast, um episódio só sobre isso, porque existe uma gama enorme, que nos falar de 29 premissas, né, que a gente pode ir atrás para também trazer mais conteúdo, para a gente não perder tanto o foco da questão da hipertensão. Sim. Alan, tem alguma coisa pontual que tu gostaria de passar para, de repente, um paciente em casa que está assistindo esse podcast, ou uma pessoa que talvez não tenha o diagnóstico ainda, mas que tu acha relevante a gente falar sobre? Eu acho que sim. Eu acho que é importante a gente poder abranger um pouquinho mais as outras medidas não farmacológicas. A gente falou bastante de mudança comportamental até agora, mas que é apenas uma faceta do tratamento não medicamentoso e que vai levar a uma redução que muitas vezes parece não ser relevante de pressão arterial. 2, 3 milímetros só, parece muito pouco. Mas justamente a mudança comportamental, ela bate justamente em tu mudar o teu estilo de vida. E daí cada uma das pequenas mudanças que tu fores fazendo vai dando mais 2, 3 milímetros, 1 milímetro. E de pouquinho em pouquinho, aquela pressão ela se reduz de uma forma muito importante. Por exemplo, a pessoa pratica atividade física. O exercício por si só já tem uma redução da pressão arterial. Só que além do exercício, a pessoa praticando atividade física, ela vai perder peso. E daí a gente entra, que daí esse eu acho que é o grande recado que eu quero passar. Qual que é a principal medida não medicamentosa que reduz pressão arterial e com comprovação científica muito relevante, muito robusta? É a redução do peso. Então isso é o mais importante. Seja por a gente reduzir toda a questão, né, dos mediadores inflamatórios que a obesidade provoca, além de tudo que vem atrelado ao comportamento de uma pessoa obesa. A gente tem mais ou menos uma estimativa de que cada quilo que uma pessoa perde, ela perde 1 milímetro de mercúrio de pressão arterial. Então vamos dar um exemplo. A pessoa vem consultar comigo e eu vejo lá que a pressão dela está, digamos que 145 por 95. Então ela é uma pessoa hipertensa, mas está com um nível pouco acima do normal, que a gente quer 140 por 90. Daqui a pouco essa pessoa tem 100 quilos e é sedentária.
E eu vou dizer para ela o seguinte: tinha alguma atividade física? Não. Como é que é a tua alimentação? Ela não é adequada. A gente precisa medicar? Não necessariamente. A gente pode combinar e daqui a pouco, se a pessoa perde de 100 quilos, perde 10 quilos, se a gente fazer a conta, ela já vai baixar desses 140. E ela já vai deixar de ser hipertensa. E além disso, né, a gente vai ter diversos outros fatores associados. Por exemplo, os fatores alimentares, né, o consumo de sal, o consumo de álcool, que é uma coisa muito frequente também. Todas essas mudanças vão de pouco em pouco reduzindo a nossa pressão arterial. Então, mesmo a pessoa num estágio mais avançado, se ela tiver muito o que mudar na vida dela, tem muito a ser reduzido da pressão sem usar medicação. Eu acho que isso é o mais importante, a gente estudar, né, justamente essas outras medidas, né? Não só o que tira, mas o que coloca, né? Frutas, verduras também, né? Exato. Não só retirar sal, mas o que acrescenta também para a qualidade, né? Eu acho que isso é uma questão bem legal de falar de forma prática, assim, o que é a dieta que tu tens que ter. Parece uma coisa simples, e mas justamente tem até um nome para essa dieta, se chama DASH, que é um acrônimo em inglês, Dietary Approach to Stop Hypertension. Então, medidas dietéticas para parar a hipertensão. E elas basicamente são a redução do consumo de sal. E quando a gente fala em redução de consumo de sal, seria a gente ter um consumo de sal menor do que 4 gramas por dia de sódio, ou idealmente menor do que 2 gramas de sódio. A gente consegue ver nos rótulos do alimento. Eu ia perguntar em termos de tamanho. Isso ia falar agora, exato. O que isso se traduz no sal de cozinha, que é o cloreto de sódio? 5 gramas. Então, 2 gramas de sódio dá mais ou menos 5 gramas de um pacotinho de sal. Isso é menos que uma tampinha de Bic por dia. Exato. Só que a gente tem que analisar também que também tem sódio nos alimentos que a gente ingere. Alimentos industrializados, processados, que vão ter uma quantidade de sódio adicionada ali, né? Que a gente consegue ver no rótulo de cada alimento. E claro que se a gente for ver, a quantia é pequena, mas é o somatório que traduz o problema lá no final, né? Mas claro que 4 gramas mais ou menos é suficiente, o que daria, se a gente for ver 4 gramas, daria basicamente 10 gramas de sódio. Seriam 2 pacotinhos que a gente pega normalmente ali no almoço. E se a gente for ver no almoço, é muito tranquilo a gente não usar um pacotinho de sal inteiro, né? É uma coisa tranquila a gente conseguir fazer. Depende dos hábitos, né? Tem gente que coloca Claro. 2 só na porçãozinha Só de batata. na porçãozinha, né? E tem outras coisas também que tá começando a entrar muito no mercado, que são sais que tem menos sódio. Então esse que a gente tá falando é o o sal de cozinha clássico. Agora tem aqueles sais lights que tem menos sódio. Tem alguns outros, né, que tem uma concentração menor e que daí a gente poderia utilizar numa quantidade maior, mas o que a gente recomenda é que use outros condimentos, né, outros temperos para temperar a comida e que não use tanto sal. E aliado a isso que a gente possa também ingerir alimentos que são ricos em potássio, que são folhas verdes, leguminosas como feijão, como lentilha, abacate, laranja, damasco, uva passa, tudo isso tem bastante potássio que ajuda também na redução dos níveis de pressão. E a gente reduzir também o consumo de gorduras, e seja, né, a fritura, sejam gorduras que provêm do açúcar, então também carboidratos refinados, né, açúcar puro, então que não seja, vamos dizer que as gorduras disfarçadas que a gente fala, então por exemplo, um arroz branco em excesso se transforma em gordura depois no corpo, uma massa em excesso também, então também ter esses cuidados. O açúcar puro em si nem se fala. A gente tentar reduzir também um pouquinho o consumo de carne vermelha, tentar trocar por carnes com menos gordura, como carne de frango, carne de peixe. O próprio peixe também tem mais potássio, então também ele auxilia nesse mecanismo. Isso é recomendado para prevenção ou tratamento? Ambos. Ambos têm um funcionamento adequado. Laticínios também são importantes, então leite, iogurte, idealmente desnatados para ter menos gordura, cereais integrais, frutas e verduras como um todo são liberados. Então tudo isso é importante para a gente ter essas mudanças comportamentais associadas, que também vão levar a mais uma redução adicional na hipertensão. Roberto, tu gostaria de acrescentar algo que tu acha importante? Não.
Não? Tá bom, completamos então. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada pelo conhecimento e agradecer também a tua audiência, agradecer tu por ter chegado até aqui e agradecer também a Garbo Decor, uma dos nossos patrocinadores do episódio de hoje. Em busca de produtos com design exclusivo, conheça a Garbo Decor, loja de São Leopoldo, especializada em móveis soltos com estilo e qualidade. Siga também nas redes sociais, @GarboDecor. Muito obrigada pela tua participação, pela tua audiência. O Doutor Podcast termina aqui.